Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 4. Verse 17. Versículo 17. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Now, as we know that the word kingdom of heaven Sabemos que essa expressão reino dos céus, in the New Testament only appear in Matthew. no Novo Testamento ocorre apenas no livro de Mateus. So we want to understand what does it mean. Por isso desejamos compreender o que significa. And we found out when John Baptist preached on the kingdom of heaven, E descobrimos que quando João Batista pregava a respeito do reino dos céus, he did not explain, Ele he did não- not define the term. ele não explicou, ele não definiu essa expressão. Now, we have just read verse 17 of chapter 4 of Matthew. Again, when our Lord preached, he did not explain that neither. E também acabamos de ler capítulo 4, versículo 17 de Mateus, quando o Senhor utilizou a mesma expressão, ele tampouco se preocupou em definir essa expressão. So it must be very obvious for the Jewish readers. Isso significa que essa expressão deve ser muito óbvia para aqueles ouvintes judeus. So we have found out the source of that term. Então nós precisamos entender qual que é a origem desse termo. So we have studied that. We have go back to Daniel 2. E para isso nós precisamos voltar a Daniel capítulo 2. Now, at the end time, God will set up a kingdom, the kingdom will set a kingdom which will last forever. E lá vemos que ao fim do tempo Deus estabelecerá um reino que durará para sempre. Because that kingdom was set up by God. E porque esse reino foi estabelecido por Deus, Obviously, that's the kingdom of God. então certamente trata-se do reino de Deus. But the God being described as the God of heaven. Mas naquele texto, Deus é descrito como o Deus dos céus. So this is all the kingdom of heaven. Portanto, também é o reino dos céus. So now we understand very well. Agora conseguimos compreender bem At the end time, que no fim dos tempos, our Lord will return. nosso Senhor voltará. And he, as a rock, should smash all the previous kingdoms. E ele, como aquela grande rocha, esmagará todos os reinos anteriores. He will conclude the history. E ele concluirá a história. Now, if you only concentrate on Daniel 2, Agora, se você se concentrar apenas em Daniel capítulo 2, somehow give us the impression, ali de alguma maneira temos a impressão, because the first four kingdoms are political, em função daqueles primeiros 4 reinos serem políticos, and as if the fifth kingdom also political. de que o 5º reino também seria político. Now, the fourth kingdom, those four kingdoms for the Gentiles. Aqueles primeiros 4 reinos eram para os gentios. Now, according to Old Testament prophecy, obviously the Messianic kingdom is for the Jews. Mas, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, o 5º reino, o reino do Messias, seria para os judeus. So you can imagine it's Jewish color. Então você consegue imaginar esse colorido judaico. Now, because it's the fifth kingdom, that's why I give you some impression about its political color. Esse 5º reino, então, tem esse colorido político. But also, this kingdom is on earth. Esse reino também ele ocorre sobre a terra. Because that rock will grow into a mountain, finally fill the whole earth. Porque observe que ela diz que aquela rocha que atinge a estátua, ela cresce e se forma uma grande montanha que ocupa toda a terra. So it gives the impression as if it is earthly. Então dá a impressão de que se trata de um reino terreno. So now that's the normal concept about the fifth kingdom predicted according to Daniel 2. Então esse é o conceito comum que se tem do 5º reino, conforme predito por Daniel capítulo 2. But then last night we especially dwell on chapter 7
of Daniel. Mas ontem à noite nós gastamos um tempo especificamente para lidar com Daniel capítulo 7. Now, Daniel wrote that chapter. Daniel escreveu aquele Or capítulo. let me phrase it. Daniel saw that vision Deixa eu colocar de outra forma. Daniel viu aquela visão. when he saw 4 beasts from the great sea. E ele viu aqueles 4 animais, aquelas 4 bestas surgindo do grande mar. And he was 67 years old. E quando ele teve aquela visão, ele tinha 67 anos de idade. So when he saw Daniel, the vision of Daniel 2, the dream of Daniel 2, Quando ele viu o sonho descrito em Daniel capítulo 2, now that was when he was only 17. ele tinha apenas 17 anos naquela ocasião. So you see the same event here. Então você tem que observar que tratam-se dos mesmos eventos, But the angle of view are different. mas o ponto de vista é diferente. Now, Daniel 2 is the emperor's view. Em Daniel capítulo 2, o que temos é a visão do imperador, It's conqueror's view. aí a visão daquele que conquista, do conquistador. But when we come to Daniel 7, Mas ao chegarmos a Daniel capítulo 7, that's viewpoint of the captive. temos o ponto de vista do cativo. After walking with God for 50 years. Depois de haver caminhado com Deus por 50 anos, Now Daniel was able to see what God sees. Daniel foi capaz de ver aquilo que Deus vê. So same for empires. São os mesmos 4 The impérios. same fifth kingdom. É o mesmo 5º império, But now different way of looking at. mas há uma maneira diferente de contemplar, de ver esses Now impérios. when we come to chapter 7, Ao chegar ao capítulo 7, you discover here something deeper. descobrimos que há algo mais profundo, Something heavenly. algo que é celestial. Do you see that? Now, because after the Son of Man ascended to heaven, Depois que o Filho do Homem foi elevado às alturas, then he received that kingdom. ele recebeu o reino. Do you see? Here is definitely heavenly in nature. Então, definitivamente vemos que esse reino tem uma natureza divina. Now you understand why it is called the kingdom of heaven. Agora você compreende por que ele é chamado do reino dos céus. Someone was on this earth. Alguém estava sobre esta Now terra, he ascended to heaven. mas essa pessoa subiu ao céu. He had been exalted to high place. Ele foi exaltado a uma posição muito elevada. Then he received the kingdom. Então recebeu o reino. But before that, Antes disso, he was upon the earth. ele estava sobre a terra. Before that, Antes disso, he was so lowly. ele estava tão baixo, uma posição Before baixa. that, he was in the wilderness. Antes disso, ele esteve no deserto. But now everything is different. Mas a partir daquele momento, tudo era diferente. So you can see that somehow the Son of Man, when he received the kingdom, O Filho do Homem, quando ele recebeu o reino, first he going down and down and down. em primeiro lugar, ele teve que descer lá profundo. Then he go up and up and up. E depois ele subiu, subiu, subiu. So you see, brothers, chapter 7, much deeper than chapter 2. Vocês percebem então que o capítulo 7 ele é muito mais profundo que o capítulo Chapter 2. 2 only talk about that rock. Capítulo 2 fala apenas de uma rocha. How that rock hit the feet. That's E all. como que aquela rocha atingiu os pés da estátua. Apenas isso. So our Lord must be the Lord of judgment. O Senhor certamente é o Senhor do juízo, do julgamento. Because here we see the divine wrath. Aqui vemos a ira de Deus. So in less than 1 second, you find that rock will smash everything into pieces. Em menos de um segundo, aquela rocha esmaga tudo em pedaços. That conclusion of the world is such a drastic way. E essa conclusão do mundo é tão drástica. As if it is very violent. É como se fosse alguma coisa violenta. Why? Por quê? If you know how deep, how dark is the sin of the man. Basta considerar quão escuro, quão tenebroso é o pecado do homem. So you can see that when judgment of God came, Então vocês veem que quando vem o juízo, o julgamento de he will Deus, conclude everything. ele então concluirá todas as coisas. So he will baptize. He will be the baptizer with Holy Spirit and also with fire. Por isso lemos que ele é quem batiza tanto com o Espírito Santo, mas também com fogo. He wants to clean the threshing floor. Ele deseja limpar completamente sua eira. All the chaff will be burned up. Toda aquela palha será queimada. So that's the nature of future kingdom. Essa é a natureza do reino vindouro. Talk about judgment. Fala a respeito de Talk juízo. about the divine wrath. Fala a respeito daquela ira de Deus. So the John the Baptist talk about the axe.
Então, João Batista faz referência ao machado and talk about winnowing fork. e também a pá. Think about it. Now that will happen when the rock falling upon the feet of that statue. Todas essas coisas ocorrerão quando aquela rocha atingir os pés da estátua. But when we talk about the fifth kingdom, Mas in ao, Daniel 7, ao falarmos do quinto império, em Daniel capítulo 7, now Daniel saw much deeper. Daniel pôde ver tão mais He profundamente. not only know the king of the kingdom, Ele não apenas conheceu o rei do reino, and with his telescope of time, mas também utilizando o seu telescópio do tempo. he saw something happen. Ele in the viu future. alguma coisa acontecer no futuro. You know, the Son of Man coming with the cloud of heaven. Ele viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. He's approaching the throne. E ele se aproximava do trono. And when he then from there he will receive all his power, glory and the kingdom. E naquela posição, ele receberia todo o poder e o seu reino. Now we know that. Agora sabemos. Because if we have a New Testament knowledge, Porque temos o conhecimento do Novo Testamento. now you see that that's exactly the blank Daniel tried to fill in. Sabemos que essa é exatamente a lacuna que Daniel tentou preencher. Because John, the apostle, Porque o apóstolo João and other disciples, e também outros discípulos, they watch the scene of ascension of our Lord. eles contemplaram aquela cena de ascensão do Senhor. Then he discovered E ele descobriu how the cloud caught our Lord Jesus. que foi uma nuvem que tomou o nosso Senhor Jesus. And our Lord all of a sudden disappeared. E o Senhor de repente desapareceu. So he doesn't know what happened. Então João não sabia o que aconteceu. But then why Peter was so sure? Por que Pedro tinha tanta certeza And God already exalted him. de que Deus o havia exaltado And then anointing him as Christ. e que Deus o havia ungido como Cristo? So if he already Christ, Se ele já é o Cristo, means he already anointed king. significa que ele já era o rei ungido. It means that the kingdom of heaven already inaugurated. Significa que o reino dos céus já havia sido inaugurado. So you see, brothers and sisters, how did Peter knew about it? Como é que Pedro sabia disso? Of course, when they study the Old Testament, Claro, quando eles estudavam o Antigo Testamento and when they have knowledge of Daniel 7. e ao conhecer Daniel capítulo 7, Now, brother, it's so clear. havia se tornado tão claro para eles Even the disciple could not know the detail beyond the cloud. que ainda que os discípulos não conhecessem os detalhes do que havia acontecido depois da nuvem, But the ascension of our Lord is a fact. mas a ascensão do Senhor havia acontecido. Even the disciple do not have the whole picture. Ainda que os discípulos não tivessem o quadro completo, They have a faith in the Word of God. eles tinham fé na palavra de And Deus. now from Daniel 7, E a partir de Daniel capítulo they 7, know that the Lord definitely reached the throne and received the kingdom. eles sabiam que definitivamente o Senhor havia chegado até o trono e recebido o reino. If he received the kingdom, Se ele havia recebido o reino, he must be the king of the kingdom of heaven. então ele certamente era o rei do reino dos céus. So, brothers, now we understand. Agora compreendemos. When that happened, Quando que isso aconteceu? then if you read chapter 5 of Revelation, Ao ler capítulo 5 de Apocalipse, then you discover você descobrirá the Apostle John is able to see another part. que o apóstolo João foi capaz de ver um outro lado. In book of Daniel 7, Em Daniel capítulo 7, something general. vemos algo muito geral, But now, John was able to see the detail of that picture. mas João foi capaz de ver os detalhes daquele quadro. He saw the Lamb standing in the midst of the throne. Ele viu o cordeiro em pé diante do trono. He recognized that E ele reconheceu aquele cordeiro. Remember, in the chapter 1 of John, he heard his master say, "Behold the Lamb." Vocês se lembram que no primeiro no Evangelho de João capítulo 1, ele ouviu o seu mestre dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Then John became the first follower of the Lamb. Então o apóstolo João se tornou o primeiro seguidor do Cordeiro. Wherever he goes, John follows. Onde quer que o Cordeiro fosse, João o seguiria. So, brothers and sisters, he knew, he heard about the Lamb of God. Now he followed the Lamb. Ele ouviu a respeito do Cordeiro de Deus e, portanto, ele seguiu o Cordeiro de Deus. First year, O primeiro ano, second year, o segundo ano third year. e o terceiro ano. Then on the day of Passover, E no dia da Páscoa,
With his own eyes, com seus próprios olhos, he saw the Lamb of God upon the cross. ele viu o Cordeiro de Deus sobre a cruz. He was slain on the cross. Ele foi imolado sobre a cruz. Now here's continuation of the story. E aqui encontramos a continuação da história. Then John discovered, João descobriu, while he was underneath of the cross, quando ele estava debaixo da cruz, with his own eyes, com seus próprios he olhos, saw how the Lamb of God being slain ele viu o Cordeiro de Deus sendo imolado, and dying for him. morrendo por He ele. knew it so clearly. Ele conhecia isso tão He would bem. never forget of that picture. Ele jamais esqueceria daquela imagem. That's why when he was getting old, Por isso que quando ele envelheceu, somehow there's a fresh term came to him de alguma maneira, alguma coisa muito nova veio a ele. for him to describe what happened of the what is the picture he saw beneath the cross. E ele queria inquirir o que havia acontecido depois daquela cena do que havia acontecido na cruz. He was able to say, E ele foi capaz de dizer: God is love. Deus é amor. When you look at the cross, Quando você contempla a cruz, when you behold the cross, quando você contempla a cruz, what do you see? o que você vê? You see God. You see the love of God. Você vê o amor de Deus. So, brothers and sisters, Irmãos, now that John knew that picture, João conhecia aquele quadro muito bem. he was so close to the cross. Ele estava tão próximo à cruz. He was so close to the Lamb of God. Ele estava tão próximo ao Cordeiro de Deus, But in chapter 5, que no capítulo 5, that Lamb of God no longer on this earth. aquele Cordeiro de Deus não mais é visto sobre a terra, With his own eyes, com seus próprios John olhos. saw that body of our Lord ascend to heaven. João viu o corpo do Senhor Jesus Cristo ser elevado aos céus. So finally, E finalmente, he see the same one, the same Lamb in heaven. ele viu o mesmo Cordeiro no céu. Must be ascension. Deve ser ascensão. And also according to the Greek. De acordo também com o grego, And not only the lamb was slain. não apenas o Cordeiro havia sido imolado. In Greek means it was just slain. E lá naquele texto em Apocalipse 5 diz que ele foi recém-imolado. So it means that actually, our Lord just ascended to heaven. Significa que o Senhor acabara de ser elevado aos céus. And that's the picture. Esse é o quadro. And then why he was standing, brother? E por que ele estava em pé? Today, of course, he sit on the right hand of God. Hoje, não há dúvidas, ele está sentado à destra do Pai. God had exalted him above all. Deus o exaltou acima de tudo e But todos. why was standing? Mas naquele momento, por que ele estava de pé? Because this was a fresh experience. Porque era uma experiência nova. He just arrived in Ele heaven. tinha acabado de chegar aos céus. So now he's ready to receive something. E ele estava pronto para receber alguma So coisa. here you find a heavenly ceremony. E ali vemos uma cerimônia celestial. Because our Lord is about to receive the power. Porque, afinal de contas, o Senhor está prestes a receber todo o Receive the poder. kingdom. E receber o reino. And receive the Holy E Spirit. receber o Espírito Santo. So brothers, only John was able to see the detail. Apenas João foi capaz de ver todos esses And detalhes. now remember, Lembre-se, we were told that the lamb has 7 horns and 7 eyes. nos é dito que aquele cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. And now, of course, the lamb speaks of Christ and him crucified. O cordeiro fala de Cristo e este crucificado. And the horns represent the strength Agora, os chifres representam força or the power. ou poder. And then eyes represent the wisdom. Os olhos representam sabedoria. Now, Christ crucified Cristo is crucificado always the wisdom of God and always the power of God. é sempre a sabedoria de Deus e o poder de Deus. So, brother, I think it's just so clear there. Creio que está tão claro ali. And then you see that the lamb has 7 horns and 7 eyes. Então vemos que o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. On one hand, it is the cross. Por um lado vemos a cruz. On the other hand, Por outro lado, which are the 7 spirits que estão os 7 espíritos of God. de Deus, And then send out into all the earth. enviados por toda a terra. When the Spirit of God being sent out Quando é que o Espírito foi enviado? on the day of Pentecost.
no dia de Pentecostes. So now we are pretty sure Agora temos certeza. the day of Pentecost O dia de Pentecostes is the day of inauguration of Kingdom of Heaven. é o dia da inauguração do reino dos And céus. that exactly same day, E nesse dia, Peter used the key Pedro usou uma chave which is given to him que lhe foi dada to open the gate of heaven. para abrir os portões dos céus. Now everybody is able to enter into the kingdom of heaven. Todos então eram capazes de adentrar o reino dos So céus. brothers and sisters, that day is the day of the birth of the church. Esse dia foi também o dia do nascimento da igreja. Because we know that how the Holy Spirit baptized them into one body. Sabemos que o Espírito Santo desceu e batizou aqueles em um único corpo. So as I mentioned last night, Como mencionei ontem à noite, now when our Lord began to preach, quando o Senhor começou a pregar, when he first preached, quando ele the pregou message, pela primeira vez aquela mensagem, he said, "Repent, ele disse: the arrependei-vos, kingdom of heaven is near." porque o reino de Deus céus está próximo. Before that, Antes disso, actually John the Baptist said the same thing. João Batista havia dito o mesmo. But what John Baptist means was this: Mas o que João Batista quis dizer foi: the king of the kingdom is near. o rei do reino dos céus está próximo. But now when our Lord said, Mas quando essas palavras são faladas pelo the Senhor, kingdom of heaven is near. arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, In another word, ele quis dizer outras the coisas. king of the kingdom is here. Ele disse: olha, o rei do reino já está aqui, But the kingdom of heaven is near. mas o reino, o domínio está próximo. In this kingdom, now you only have the king, you don't have the subjects. Por enquanto, nesse reino, você já tem o rei, mas você ainda não tem os súditos. You need the sons of kingdom to complete the kingdom. Você precisa os filhos do reino para completarem o reino. So when you only have a king without domain, Se você tiver apenas um rei sem domínio, so that's why the Lord said the kingdom of heaven is near. você ainda não tem o reino. E é por isso que o Senhor disse que o reino estava So próximo. now he's calling the sons of kingdom. Agora ele passou a chamar os filhos do He has reino. to work and to gather his people. Ele precisava trabalhar e ajuntar o seu povo. So brothers, on the day of Pentecost, No dia de Pentecostes, many things has gone by. muitas coisas haviam acontecido Our já. Lord not only was born, O Senhor já havia nascido. not only born in manger, Não apenas havia nascido numa he manjedoura, died for us on the cross. mas ele também morreu por nós na After cruz. 3 days he has been E risen. depois de 3 dias, ressuscitou. Then ascended to E heaven. depois foi elevado às alturas. He received the kingdom. Ele recebeu o reino. Then now the Holy Spirit being poured out. E então o Espírito Santo fora derramado. The seventh Spirit of God being sent out to the whole E earth. os 7 Espíritos de Deus haviam sido enviados por toda a terra. Think about it. Between the kingdom of heaven is near, Entre aquela expressão, o reino dos céus está próximo, to the kingdom of heaven is here, ao ponto de dizer o reino dos céus está aqui. it takes the whole 4 Gospels. Para cobrir esse período, precisamos dos 4 Do you evangelhos. see that, brothers? Here is a long process. Existe um longo processo. Now, this is a most important process. Agora, esse processo é importantíssimo. So finally, E the finalmente, kingdom of heaven is here. o reino de Deus havia chegado. So that's the inauguration of the kingdom of heaven. E ali temos a inauguração do reino dos céus. Because our Lord received his kingdom. O Senhor Jesus Cristo havia recebido o seu reino. So that inauguration of fifth kingdom. Essa é a inauguração do 5º reino. So what does that mean? Isso significa o quê? It simply means this. Significa simplesmente o Now, seguinte: kingdom of heaven begin from the Pentecost. o reino dos céus começou no I'm Pentecostes. talking about inauguration. Estou falando da inauguração. You see, I'm talking about the whole kingdom. Estou falando do reino como um todo. You have 2 parts. Há 2 partes: The king and Oh. his subject. o rei e seus súditos. So in the beginning, the king is here. No início, o rei já estava presente. But now the king has to work to one day. Now we are able to say, now the kingdom of heaven is here. Mas aquele rei precisava trabalhar para que algum dia ele pudesse dizer: o reino dos céus está aqui. So our conclusion is A nossa conclusão é: from chapter 7 to chapter 2.
Do capítulo 7 ao capítulo 2. These two all refer to the fifth kingdom. Esses dois capítulos referem-se ao quinto reino. All refer to kingdom of heaven. Eles ambos se referem ao reino dos céus. Yes. Sim. Definitely Messiah, definitely the king of the kingdom will conclude the history. Certamente o rei do reino concluirá a história. The rock definitely will hit the feet. Aquela rocha realmente atingirá os pés da And we estátua. know that. Mas Because sabemos Jesus already anointed as Christ when he ascended to heaven. que como o Senhor Jesus Cristo já foi ungido como Cristo quando ascendeu aos céus. So he already king of the kingdom of heaven by that time. Ele já é rei daquele reino desde aquele dia. So that's not the beginning of kingdom of heaven. E isso, portanto, marca o início do reino dos Then céus. that they will go on and on until the end days. E esse reino prosseguirá até os últimos dias. And for we Christians, E para nós we have no cristãos, problem. nós não temos problemas. Because we know there are two comings of our Lord. Porque sabemos que há duas vindas do Senhor. Now, when he first comes, Quando ele veio da primeira vez, and we know it being recorded in the four Gospels. sabemos a história porque está registrado nos 4 evangelhos. And our Lord received the kingdom O Senhor recebeu o reino while he reached to the throne. quando ele atingiu o trono. That part we are clear. Nós temos clareza com essa parte. But from there, A partir you dali, see, we already in the kingdom of heaven. já começamos, já estamos no reino dos céus. So that kingdom will last until the second coming. E esse reino durará até a segunda vinda. So that is called the mystery of kingdom of heaven. Então, isso é chamado do mistério do reino dos Now, for the céus. people of Israel, definitely it's a mystery. E para o povo de Israel, certamente é um mistério. Because they reject our Lord. Eles rejeitaram o Senhor. That's why all they can think is coming a Messiah. E a única coisa que eles conseguem pensar é a vinda do Messias. So when they think of the kingdom of heaven, for sure is the end time, Então, the future kingdom. quando eles pensam na vinda do reino dos céus, eles certamente sempre pensam no final. But because both Daniel 2 and Daniel 7 Mas tanto Daniel capítulo 2 quanto o capítulo 7 are revealed by the Holy Spirit. são revelados pelo Espírito Both Santo. of them are correct. Dois estão corretos, Now, claro. because Daniel is much mature. Mas como Daniel já estava tão mais maduro, Now he carry much more spiritual weight. ele tinha um peso espiritual tão mais significativo. So he discovered Ele pôde that descobrir kingdom is indeed kingdom of heaven. de que realmente aquele reino era o reino dos céus. Definitely heavenly in nature. Mas certamente ele tinha uma natureza celestial. Definitely spiritual in nature. Ele tinha uma natureza espiritual. So, brothers and sisters, is there any conflict? Será que há algum conflito? Não. Now, kingdom of heaven O reino dos céus began in a very spiritual way. começou de maneira muito espiritual. Why? Por quê? Now, first time when our Lord come to this earth, Porque a primeira vez que o Senhor veio à He Terra, want to solve the spiritual problem. ele desejava resolver o problema espiritual. He knows very well. Ele conhecia muito Because bem. we are sinners. Somos pecadores. If you even these sinners have a good system of politics, Ainda que esses pecadores tivessem um bom sistema político, even they have a good policy about economy, ainda que eles tenham boas políticas econômicas, they try to rule this world. eles vão tentar governar este mundo. But brothers and sisters, Mas, irmãos, it won't work. isso não funcionará. So in order to have the kingdom of heaven, Para que se tenha o reino dos céus, now brothers and sisters, and then in that kingdom, é necessário que nesse reino full of justice haja muita justiça, seja Peace. de paz and equality, e igualdade. and you find human rights. Ali você encontrará os direitos humanos. Definitely there will be such kingdom at the end time. Não há dúvida que haverá um reino assim no fim dos tempos. The Bible calls it the millennium kingdom. A Bíblia chama isso do milênio, do reino milenar. Especially the earthly compartment. Especialmente aquele compartimento terreno. But brothers, how can you have such a kingdom? Como é que você pode ter um reino como esse? First, the Lord had to solve our problem. Em primeiro lugar, o Senhor precisava resolver nosso The problema. big problem today O grande problema hoje is human being. é o ser humano. We all are sinners.
Todos somos pecadores. Each one of us become the source of pollution. Cada um de nós se torna fonte de poluição. We are the great contributor to the pollution in this world. Nós é que contribuímos de forma significativa para toda a poluição deste The mundo. pollution in all different areas. A poluição está por todas as áreas. So, my brothers and sisters, for that reason, Por essa razão, our irmãos, Lord has His timetable. o nosso Senhor tem esse cronograma. When He first came, Quando Ele veio da primeira He vez, only died for us on the cross. Ele morreu por nós na cruz. He wanted to save His people from the sin. Ele desejou salvar o seu povo dos seus pecados. So, brothers and sisters, He will become our Savior. Ele então se tornaria o nosso Salvador. Our Lord come as the Lamb of God, O nosso Senhor veio como Cordeiro de Deus, who will take away all our sins. que removeria todo o nosso pecado. So after we are being cleansed, Depois de termos sido purificados, after we are under His kingship, depois de estarmos debaixo do seu governo, do seu then our reino, Lord will return. então o Senhor voltará. And then we will reign with Christ. E então reinaremos com Cristo. So at that time, E naquele momento, indeed, on this earth, de fato, sobre esta terra, you will find the fifth kingdom. você poderá encontrar aquele quinto reino. Actually, the fifth kingdom already started. Olha, o quinto reino já começou. But then, in that 1,000 years, Mas durante aquele período de 1000 anos, if you see the earthly compartment, se você observar o compartimento terreno, exactly that rock, você verá exatamente aquela rocha. and how grow into mountain, how fill the earth. E como ela cresceu e se tornou uma grande montanha e cobriu, preencheu toda a terra. And then the kingdom of the world O reino do mundo will become the kingdom of Christ, kingdom of the Lord and His Christ. se tornará o reino do Senhor e do seu Cristo. So you see, brother and sister, that kingdom is on earth. Vocês veem que esse reino está sobre a terra. But don't forget, Não se the esqueçam, kingdom of heaven, o reino dos céus, in that 1,000 years, durante aqueles 1000 anos, you not only earthly compartment, não consistirá apenas do compartimento you terreno, also have the heavenly compartment. mas também você terá um compartimento celestial. So if we want to know the details, Se desejarmos conhecer os I detalhes, think when we go through the Gospel of Matthew, I think we will understand much clearer. eu creio que à medida que passarmos pelo Evangelho de Mateus, compreenderemos com mais clareza. So I think now we all understand. Creio que todos agora compreendemos. And according to Daniel 7, De acordo com Daniel capítulo 7, actually fifth kingdom start during the time of Lord Ascension and also the Pentecost. o quinto reino, o reino do Senhor, de fato começou quando o Senhor foi elevado às alturas e no dia de Pentecostes. Then the next question we are going to ask. A próxima pergunta que queremos fazer Now, if Daniel really had a vision, é se Daniel realmente teve uma visão. he not only see that, Ele não apenas viu now our Lord received the kingdom while he ascended to heaven. que o Senhor recebeu de fato o reino quando ele foi elevado às alturas. That's the story of Pentecost. Essa é a história do Pentecostes. That's the inauguration of the kingdom of heaven. Essa é a inauguração do reino dos céus. But we will ask one question. Nós queremos fazer uma pergunta. That's the king on the throne. Esse é o rei sobre o trono. But that's not the beginning of the story. Mas esse não é o início da história. If you want to tell the whole story of the kingdom, Se você desejar contar toda a história do reino, you have to start with the king. você precisa começar com o rei. So, if this the fifth kingdom, Se este for o quinto reino, now we will ask one question. queremos fazer uma pergunta. Then when the king should be born? Quando é que o rei deve nascer? According to the prophecy. E de acordo com a profecia, So now we have to turn to chapter 7 again. precisamos voltar ao capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7. Verse 17. Versículo 17. The four great beasts are the four kings that will rise from the earth. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Now, very interesting, brothers. Isso é muito interessante, irmãos. Daniel wants to know
what is the interpretation of 4 beasts. Daniel queria conhecer qual que era a interpretação daqueles 4 animais. If you read chapter 7, Se você ler o capítulo 7, there are 2 answers. há 2 respostas. Both of them are correct. E ambas estão corretas. On one hand, Por um lado, these 4 beasts represent 4 empires. os 4 animais representam 4 impérios. And they also represent 4 founders of this empire. Mas também representam 4 fundadores desses Do you impérios. see that? And here we are told that now the 4 great beasts are 4 kings that will rise from the earth. Aqui lemos que esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Then we have the 5th kingdom. Então aparecerá o 5º reino. 5th kingdom definitely follow the 4 kingdoms. E nesse aspecto, o 5º reino segue os primeiros 4. The king of the 5th kingdom Ou seja, o rei desse 5º império, definitely follow the 4 kings. ele sucede os outros 4 reis. So because the Bible, the 4 beasts are 4 kings that will rise from the earth. Então temos que esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Now then, our Lord Jesus Então nosso Senhor Jesus must be the 5th king. deve ser o 5º rei. Our Lord Jesus only should be born after the 4 kings appear on this earth. Significa que o Senhor Jesus Cristo só poderia nascer depois do aparecimento daqueles 4 So reis. that's why our Lord, the Holy Spirit, tried to define the kingdom of heaven in such a rigid way. Do you Por see? isso que o Espírito Santo ele definiu o reino dos céus de maneira tão rígida. Yes, on one hand, we know that this is the 5th kingdom. Sim, por um lado sabemos que trata-se do 5º reino. Then naturally, the 5th king definitely followed the 4 kings. Então, claro, o 5º rei, ele vem depois dos primeiros 4. And Daniel said to Nebuchadnezzar, Daniel disse a Nabucodonosor: "You are the golden head." Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Because he really is a representative of that empire. Porque Nabucodonosor era o representante de todo aquele império. So for that reason, Por essa in razão, the whole Bible, from New Testament plus Old Testament, em toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos, and these 4 kings have carefully been recorded. aqueles 4 reis foram registrados com cuidado. After you see the 4 representatives of 4 empires Depois de contemplar os representantes daqueles 4 impérios, recorded in the Bible, registrados na Bíblia, then after that, depois disso, Jesus, the king of the 5th kingdom, should be born. Jesus, o rei do 5º reino, deve nascer. Do you see that? And that's a wonderful prophecy. Essa é uma profecia maravilhosa. From this prophecy, E dessa profecia, now we should able to see the mystery of the kingdom of heaven. devemos ser capazes de contemplar o mistério do reino dos céus. So now let's go to the Bible. Agora vamos à Bíblia. From the Old Testament, Do Antigo Testamento, you have the name of the first king, você encontrará o nome do primeiro rei, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. And you have the second king, E o segundo rei, Cyrus. Ciro, rei Ciro. And then you have the third king, Encontramos o terceiro rei, Alexander the Great. Alexandre o Grande. It's all clearly spelled out in the Old Testament. Esses estão claramente definidos no Antigo Testamento. Now we'll ask one question. Agora perguntamos, Who should represent the Roman Empire? quem é que representa o Império Romano? Now, if the Bible record these 4 kings, Se a Bíblia registrou aqueles 4 reis, if the Holy Spirit want to tell us some important thing about the kingdom of heaven, se o Espírito Santo deseja nos transmitir algo importante a respeito desses 4 so reinos, definitely the 4th king we should know his name. então certamente seremos capazes de conhecer o nome do Then 4º imperador. that names being reviewed, Depois desses 4 nomes terem sido revelados, now you can expect então você poderia ficar na expectativa the kingdom of heaven is near. de que o reino dos céus de fato estaria próximo. Do you see that? So now let's go to the New Testament. Vamos ao Novo Testamento. Let's turn to Luke. Vamos abrir no livro de Lucas. Chapter 2. Capítulo 2.
In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of the entire Roman world. Capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Here we have Caesar Augustus. Aqui encontramos César Augusto. He definitely is one of the great emperors in Roman Empire. Definitivamente um dos grandes imperadores do Império Romano. All the historians agree that. Todos os historiadores estão concordes com isso. Caesar Augustus should be the first emperor of Roman Empire. Que César Augusto deve ser o primeiro imperador do Império Romano. Because he did bring more than 200 years of peace to the world, to the Roman Empire. Ele conseguiu estabelecer 200 anos de paz sobre o Império Romano. And for that reason, they are able to build all the highways to Rome. E por essa razão eles conseguiram construir todas aquelas estradas que levavam a That's Roma. why you see the greatness of Roman Empire. Ali você pode contemplar a grandeza do Império Now you see Romano. the prosperity of the empire. Vocês veem a prosperidade daquele império. Because during 200 years, no war. Porque durante 200 anos não houve guerras. No civil war. Não houve guerras civis. No war with the other people. Também não houve guerras com outras nações. This emperor is able to maintain 200 years of peace. Este imperador foi capaz de manter 200 anos de paz. So now we know that. Sabemos então This is the fourth beast. que este é o quarto animal. The first one, O primeiro, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Second, O segundo, Cyrus. Ciro. Third, O terceiro, Alexander the Great. Alexandre o Grande. And the fourth, E em quarto lugar, Caesar Augustus. César Augusto. Then the kingdom of heaven is near. Aí sabemos que o rei do reino dos céus devia estar muito In the próximo. same paragraph, É no mesmo parágrafo, in the same context, no mesmo contexto, you see Jesus Christ was born in Bethlehem. você lê que Jesus Cristo nasceu em Belém. How wonderful is the prophecy. Quão maravilhosa essa profecia. Not only the prophecy, E não apenas a profecia, now we are able to understand. mas é possível compreender When the king is born. quando o rei nasceu. Now that's why you remember, according to the verse 12 of chapter 2 of the Gospel of Luke. De acordo com o versículo 12 do capítulo 2 de Lucas, This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in manger. e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. And verse 11. E no versículo 11, Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. So you see, here we were told, it said, Christ the Lord. Observe, Cristo, o Senhor. What is Christ? O que é Cristo? Christ, of course, means the anointed one. Claro, Cristo significa o ungido, It means Messiah. significa o Messias. So, brother, do you see that? Irmãos, vocês percebem? Now, Messiah is supposed to come at the end time. O Messias deveria vir no tempo do fim. No. Não. Here in the manger. Aqui nós vemos que ele está na manjedoura. Now, when you visit the manger, E ao visitar a you'll manjedoura, find a baby wrapped in clothes. você encontrará uma criança envolta em faixas. A Savior has been born to you. É um Salvador que lhes nasceu. He is the King. Ele é o Rei. He is Christ the Lord. Ele é Cristo, o Senhor. So, brothers and sisters, how people should wait until the end time? Como então as pessoas esperariam até o fim? This still in the time of Roman Empire. Porque isso aqui aconteceu ainda nos dias do Império Romano. But the fifth king is followed the fourth king. Mas lembre-se, o quinto rei sucedeu o quarto rei. Now Jesus was born in the fourth kingdom, O Senhor Jesus Cristo nasceu durante o quarto reino, but actually in the territory of the enemy. mas ele nasceu no território Do inimigo. you see that? Who is on the throne? Quem é que está no trono? Of course, Caesar Augustus. Claro, é César Augusto. But just in the enemy territory, Mas ali, no território inimigo, the kingdom of heaven began. o reino dos céus teve seu The início. seed is there.
Ali a semente estava ali. Quem que é a semente? Our Lord Jesus. O nosso Senhor Even he Jesus. was a baby. Ele mesmo sendo um He neném, is powerless. ele não tem He poder. wrapped in clothes. Ele está envolto em faixas. Ele está deitado em manjedoura. Compare with the power, glory of splendor of Roman Empire. Compare isso com o poder, a glória e o esplendor do Império Romano. It's nothing. Isso não é nada. But brother, the kingdom of heaven Mas, irmãos, o reino dos céus began in the territory of enemy. começou no território inimigo. When the whole earth was lying under the evil one. Quando todo o mundo jazia no maligno, Here a seed from heaven. veio uma semente do céu. Because that seed is in manger. E pelo fato dessa semente estar numa manjedoura, So the heaven is there. significa que o céu ali Now estava. where is our Lord Jesus? Onde é que estava o nosso Senhor Jesus? Here you find the King heaven. Onde estava o Senhor Jesus, ali você encontrará o reino dos céus. brothers, that's why John the Baptist said, É por isso que João Batista disse: the kingdom of heaven is near. o reino dos céus está próximo. But now we will say, Agora diremos: the kingdom of heaven, the king is here. o rei está aqui. Even a baby, Ainda que seja uma criança, even so weak. ainda que fisicamente seja tão fraquinho, You see, just like a baby, como um neném. as if it's helpless. É como ele não tem o que fazer, ele precisa de ajuda. But remember, the kingdom of heaven O reino dos céus start from the manger. começou na Do manjedoura. you see that? The manger is the birthplace of kingdom of A heaven. manjedoura foi o lugar onde nasceu o reino dos céus. Thank the Lord, brother. Graças a Deus. It's only when you study Daniel 2. Somente ao estudar Daniel capítulo Now you 2, can make this wonderful connection. você pode fazer essa conexão maravilhosa. Otherwise, even you read Christ the Lord, you don't have anything. Porque senão, se você simplesmente ler Cristo o Senhor, você não tem muita coisa. But now we know that Agora sabemos just in the enemy's territory, que no território inimigo, God is going to bring heaven on earth. Deus traria o céu para a terra. So, brothers, that's why it is called kingdom of heaven. É por isso que é chamado do reino dos céus. Now, this earth Esta terra is only human kingdom. é um reino humano Because of apenas. sin, Por causa do pecado, the heaven is closed. os céus estão fechados. But, brothers, the first time, A primeira vez you see, the heaven is so near to everyone. que o céu se tornou tão próximo a todos. So, thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, that's the reason Essa é a razão. why Bible talk about the kingdom of this talk about the kingdom of of Son of Man, É por essa razão que a Bíblia fala do reino do Filho do Homem. and the Bible said the four beasts are the four kings. É por essa razão também que a Bíblia diz que aqueles 4 animais são 4 reis. So after the four kings, Depois daqueles 4 reis, then you have fifth king. você encontrará o 5º rei. So let us go back to chapter 7, verse 17. Voltaremos a Daniel capítulo 7, versículo 17. The four great beasts are four kings that will rise from the earth. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. But the saying the Most High will receive the kingdom Versículo 18, mas os santos do Altíssimo and receberão o will reino possess it forever, yes, forever and ever. e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Who are the saints of the Most High? Quem são os santos do Altíssimo? Of course, refers to the church. Claro, refere-se à igreja. Of course, with the Christians. Claro, isso tem a ver com os cristãos. Why, brothers? Por quê? After the fourth king, Porque depois do 4º rei, now the fifth king is born. o 5º rei nasceu So in the day of Pentecost, no dia de Pentecostes. after the inauguration of the kingdom of heaven, Depois da inauguração do reino dos céus, the church will receive the kingdom, will possess it forever, yea, forever and ever. a igreja receberia o reino e o possuiria para todo sempre, de eternidade em eternidade. So you see, Vocês after veem, 50 years, depois de 50 anos, the same event, os mesmos eventos, different temptation, different interpretation. mas há uma interpretação diferente. Or I would say it's deeper interpretation. Ou eu diria que é uma interpretação mais profunda. That interpretation includes the Daniel 2, no doubt about that. Essa interpretação inclui Daniel capítulo 2, não temos dúvida. Now the vision is so great. Mas a visão ela é tão ampla, Not only embrace chapter 2, also embrace chapter 7. porque agora ela não apenas inclui
inclui o capítulo 2, mas também se estende para incluir o capítulo 7. By this way, E desta you are maneira, able to see the whole picture of kingdom of heaven. você é capaz de contemplar toda a visão do capítulo 7. But that's only the birth. Isso é apenas o nascimento. That's the beginning. É o início. But from the beginning and to the inauguration of the kingdom of heaven, Mas do início, da inauguração do reino dos céus, still some way to go. ainda há algum caminho a percorrer. Now, brothers and sisters, Irmãos, how our Lord is going to receive his kingdom? como é que o Senhor receberia esse reino? He not sit there and be passive. Ele não ficaria sentado passivamente After he was born, depois dele nascer. for 33 years and a half, Por 33 anos e meio. brothers and sisters. And now, remember, he is going to call the sons of kingdom. O Senhor chamaria os filhos do reino. That's why he called the disciples to follow him. Ele chamou os discípulos para segui-lo. And not only that, E não he apenas isso, prepared the people. mas ele preparou o povo. And in the beginning, 12 disciples. No início, eram 12 discípulos. Now, before the day of Pentecost, Antes do dia de Pentecostes, 10 times of 12. já havia 10 vezes mais, 120. 120 saints gather in that upper room. Porque 120 estavam reunidos no cenáculo. After 10 days of waiting, Depois de 10 dias de espera, then on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, Holy Spirit baptized them into one. o Espírito Santo os batizou para dentro de um único corpo. Brothers, that's inauguration of the kingdom. Essa é a inauguração do reino. But how he get it? Mas como que ele o You conquistou, said because atingiu? he ascended to heaven. Porque ele foi levado aos céus. He be exalted. Ele foi exaltado. That's why he received the É kingdom. por isso que ele recebeu o reino. But don't forget, Mas não se esqueça, before he's in glory, antes dele se encontrar na glória, for you and for me, por sua causa e por minha he causa, had condescended himself. ele precisou descer He took the form of servant. e tomar a forma de servo. He take the form of man and also the form of the slave. Ele foi reconhecido em figura humana, na forma de um escravo, And he humbled himself. e ele se humilhou, Even died us for on the cross. e ele morreu por nós na cruz. Now, brothers and sisters, do you see that? Vocês veem, He was irmãos? born in manger. Ele nasceu numa manjedoura. Originally, he's from heaven. Originalmente, ele estava no céu, But now he's so low, he was born in manger. mas ele desceu a um ponto tão baixo que ele se He encontrava numa started manjedoura. from his manger. E começando daquela That manjedoura, life really grew. aquela vida realmente cresceu. But brothers, before he reached the throne, Antes de atingir o trono, before he received the kingdom, antes de receber o reino, remember, he had to go through the cross. ele teve que passar pela cruz. So the path to the kingdom O caminho em direção ao reino is always through the cross. sempre passa pela cruz. So brothers, on the one hand, Por um lado, of course, if he want to gather his people, se ele deseja juntar o seu povo, if he want the sons of kingdom, se ele desejava ter aqueles filhos do he reino, discovered we all sin. ele descobriu que nós todos éramos We all pecadores. sin against God. Nós todos pecamos contra We are all Deus. sinners. Todos somos How pecadores. sinner can become the sons of kingdom? Como é que os pecadores podem se tornar os We filhos do are reino? sons of hell. Somos filhos do inferno. Never the sons of kingdom of heaven. Jamais filhos do reino dos céus. So because of that, Por causa disso. how the Lord is able to have his own people? Como é que o Senhor poderia ter o seu próprio povo? These people become the subject of the Satan. Porque essas pessoas haviam se tornado súditos de Satanás. They were under the whole world underlying under the evil one. Todo mundo jaz no maligno. So brothers and sisters, Irmãos. when these people in the kingdom of darkness, Quando essas pessoas que se encontravam no reino das trevas, can you get any one of them? será que você poderia escolher algum deles? Thank God. Graças a In Deus. order to have these sons of kingdom, Para ter os filhos do reino, and Jesus had to die for us on the cross, o Senhor Jesus Cristo precisou morrer por nós sobre a cruz. and then restore them back to the garden, E então restaurá-los de volta àquele jardim do and Éden. then call them to follow Him. E aí chamá-los para segui-lo, So, brothers and sisters, in order to have His kingdom, a fim de ter o seu reino, in order to have His subjects, a fim de ter os seus súditos, in order to develop domain
where the kingdom should rule. Para poder desenvolver o domínio sobre o qual reinaria, operaria o reino. He should translate us from the kingdom of darkness Ele precisa nos transportar do reino das trevas to the kingdom of the Son of Love. para o reino do Filho do seu amor. So, my brother, sister, Meus now irmãos, you see the reason. agora vocês compreendem a razão. Now you see why the Lord established His kingdom. Agora vocês percebem por que o Senhor estabeleceu o reino aqui. So how He is able to win us to Himself? Como Ele foi capaz de nos conquistar para si mesmo. He had to die for us on the cross. Ele precisava morrer por nós na cruz. So, brothers, before He received His kingdom, Antes de receber o seu reino, He had to pass through the cross. Ele precisou passar pela cruz. That's one aspect. Esse é um aspecto. Another aspect. Um outro aspecto It is always spiritual principle. é que é sempre um princípio espiritual. The way to harvest, É o caminho para a colheita. always through the cross. É sempre pela cruz. A grain of wheat O grão de trigo only fall into the ground, que cai na terra, then it will bear much fruit. se não morrer, ficará só, mas se morrer, produzirá muito So fruto. that's spiritual law. Essa é uma lei On the espiritual. other hand, Por outro lado, in the kingdom of heaven, no reino dos céus, the king is such. o rei é tal He is typified by David, que ele é tipificado por Davi. because he's supposed to be seated in the throne of David. Ele deveria se assentar no trono de Davi, With David, com Davi. humiliation first, Nós vemos que houve primeiro humilhação then exaltation. e depois exaltação. Wilderness first, Primeiro ele passou pelo deserto, then the throne. depois ele foi para o trono. Brothers and sisters, the same principle. O mesmo princípio. Now that makes this kingdom so unique. É isso que faz desse reino algo tão singular. It's different from all other kingdoms. E isso o faz diferente de todos os demais reinos. So, brothers, first, because your sin and my sin, Em primeiro lugar, por causa do seu pecado e do meu pecado. our Lord has to gather His people under His wing. O Senhor precisava juntar o seu povo debaixo de suas asas. Before He did do that, Antes de fazer isso, He had to solve our problems. ele precisava resolver o pecado, He o should problema do die for pecado. us on the cross. Ele precisava morrer por nós na cruz. On the other hand, E por outro lado, He is the tree of life. ele é a árvore da The vida. life is in Him. A vida estava nele. The moment we receive Jesus Christ as our Savior, No momento em que recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, that life already in us. naquela vida está em nós. That life is kingly life. E aquela vida é uma vida real, de Now rei. the royal blood is within us. Então, o sangue real está em nós. So, my brothers and sisters, Irmãos, you see that? Now we are born to be kings. Nascemos para ser reis. Because we have that life. Porque temos essa vida. So, brothers and sisters, by this way, Desta maneira, let me put this way. vamos mudar de outra Negative forma. side, to deal with our sin. Para lidar com o nosso pecado. Positive side, Esse é o lado negativo. O lado after positivo His resurrection, é depois da sua the ressurreição, life being released. aquela vida foi liberada. Now we all have this life in you and in me. Agora todos nós temos essa vida em nós. That life is kingly life. Essa vida é vida de rei. It's royal life. É uma vida real. So do you see that, brothers and sisters? Vocês percebem And isso? now we are called the sons of the kingdom. Então somos chamados de filhos do reino dos céus. So remember, cross is most important. A cruz é algo tão importante. Without cross, Sem a cruz, no king. Without king. não há reino. So now you see, brothers, today for all the earthly kingdom, Hoje, para todos os reinos desse mundo, you just ascend to the throne. você simplesmente vai para o trono direto. Pronto. If you just going up because you will go up, Você sobe porque tem que subir. but no. In this kingdom of heaven, Mas não é assim no reino dos céus. before you reach the heaven, Porque antes de atingir o trono, you have to go down. você precisa descer. And for that reason, Por essa razão, brother Jesus, brother and our Lord really go down and down and down. o nosso Senhor se humilhou e desceu e desceu e desceu. And finally, God exalted him. Finalmente, Deus o exaltou Ascend him on high. e o elevou até as alturas. Finally, E he finalmente, received his kingdom. ele recebeu o seu reino. So, brothers, for that reason, Por essa razão, you irmãos, have Daniel 9. você encontrará Daniel capítulo 9, 70 times 7. 70 vezes 7. Remember, in that program,
naquele programa, naquele cronograma, 70 times 7 70 vezes 7 should be divided into 69 7 and also 1 7. deve ser dividido em um conjunto de 69 setes e 1 7. Why that way of partition? Por que dividir desta maneira? Because after 483 years, Porque depois de 483 anos, prophetic years, anos proféticos, then Messiah, the only one, you will be cut off então o Messias deveria ser cortado and turned into nothing. e transformado em nada. Brother, what does that mean? O que isso significa? Now last year we already do a very careful calculation. Ano passado fizemos um cálculo muito detalhado. Literally after 483 prophetic years, Literalmente, depois de 483 anos proféticos, since the order be given to rebuild the Jerusalem, desde o momento em que saiu a palavra de ordem para reconstruir Jerusalém, in that exact year, our Lord Jesus died for us on the cross. a partir daquele ano a contagem, você vai chegar exatamente no ano que o Senhor morreu por nós na cruz. And being cut off. E ele foi cortado. Brothers, can you imagine? Vocês podem imaginar, irmãos? Messiah should kick other people's off. É o Messias que deveria cortar os demais. The Messiah should cause other people into nothing. É o Messias que deveria transformar os demais em nada. That's the idea of Jewish people. Essa é a ideia do povo judeu. That's their Messiah. Esse é o Messias deles. Their Messiah is glorified Messiah. O seu Messias é o Messias glorificado. If their Messiah is the Messiah that's supposed to crucify Roman Empire on the cross. É o Messias deles que deveria crucificar o Império Romano sobre a cruz. But then they saw Jesus was died on the cross. Mas eles viram que foi Jesus quem morreu sobre a cruz. That's why the cross became their scandal. É por isso que a cruz tornou-se um escândalo para Then the eles. cross became their stumbling block. E a cruz tornou-se pedra de tropeço. Even today, Até mesmo hoje. they don't believe Jesus as a Messiah. Eles não creem em Jesus como That's Messias. impossible. É impossível para eles. They are waiting for the Messiah. Eles aguardam o Messias. That rock Aquela rocha was so strong, era tão forte smashed the world into pieces, que esmagou o mundo em pedaços, including Roman Empire. inclusive o Império Romano. So, brother, that's called strong. That's called power. Isso se chama And poder. that's why Jewish people, all they want is power, power, and power. E é tudo o que os judeus querem, é poder, poder e poder. With that power, Com aquele poder, they no longer be the tail, they should be the head. com esse poder eles não mais seriam a cauda, mas seriam a cabeça. They no longer be persecuted or be oppressed. Eles não mais seriam perseguidos e oprimidos, They will be delivered, they will be free. mas seriam libertados. Brothers and sisters, that's the dream of every normal Jew. Esse é o sonho de cada um judeu. Because of that dream, E por causa desse sonho, when they read Daniel 2 and Daniel 7, ao lerem o Daniel capítulo 2, capítulo they 7, think just the same. eles acham que é exatamente aquilo. They don't see the spiritual value of chapter 7. Eles não veem o valor espiritual do capítulo 7 de They Daniel. never imagine. Eles não podem imaginar 2,000 years ago, Christ already born in que Bethlehem. 2000 anos atrás o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém. They're still blind. Eles ainda estão cegos hoje. So, brothers and sisters, now you see, according to Daniel 9, De acordo com Daniel capítulo 9, now this Messiah, this anointed one, esse Messias, um ungido, because he was born ele nasceu after the 4 kings. depois daqueles primeiros 4 reis. Now, in that manger, you know that the kingdom start from there. Naquela manjedoura começou o reino. The king from there. O rei nasceu ali. From manger, it will expand, expand, expand. E a partir da manjedoura aquele reino expandiria So, mais e what is mais. the kingdom of heaven? O que é o reino dos céus? The expansion of the manger. É a expansão da manjedoura. Do you see that? That's the nature of the kingdom of heaven. Essa é a natureza do reino dos céus. No wonder this beyond us. Não é de admirar que isso está muito além da nossa No wonder the concepção. Lord said that's mystery of kingdom of Não é heaven. de admirar que o Senhor se referiu isso como um mistério do reino. So may the Lord really be merciful to us. Que o Senhor possa ser misericordioso You see conosco. that year, Aquele ano, and when Jesus died on the cross, quando o Senhor morreu na cruz, when Messiah being cut off, quando o Messias foi cortado, now brothers,
That's the center of the 70 times 7. Esse é o centro do 70 vezes 7. God has a program for his people. Deus tem um programa, um cronograma para o seu povo. What is the center of that program? Agora, qual que é o centro desse cronograma? Christ and him crucified. Cristo e este crucificado. But Jewish people, including rabbi, Mas os judeus, inclusive os rabinos, throw that center away. jogaram fora esse centro. Do you see that? But for us Christians, Mas para nós, os que cremos, now you understand agora why compreendemos Daniel's vision reached the height. por que que a visão de Daniel chegou tão alto. Why? Because in chapter 9, E a razão é porque no capítulo 9, he discovered the whole program. ele descobriu todo o cronograma. 70 times 7. 70 vezes 7. And he know that in that program, E ele sabia que naquele cronograma, Christ and him crucified Cristo e este is crucificado the center of everything. é o centro de todas as coisas. That's the reason. Essa é a razão Then he ascended to heaven. que ele pôde ser elevado às alturas. The reason he reached the throne, Essa é a razão dele ter chegado até o trono, because he simply via the cross. porque ele foi via cruz. Without cross, without cross. Sem a cruz, não há coroa. So that's the kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. It's different from the kingdom average normal Jews dream of. É muito diferente daquele reino com o qual todos os judeus sonham. Because their kingdom, Porque o reino deles just like kingdom of Babylon, just like kingdom of Persia. é igualzinho o reino da Babilônia, o reino da Pérsia. But brothers and sisters, no. If we know our kingdom, Mas, irmãos, se nós conhecemos if o nosso we reino, know the kingdom of the heaven, se conhecemos o reino dos céus, do you see that? The cross is the very center. descobriremos que a cruz está no centro. Cross is the way to the throne. A cruz é o caminho, a trilha para o trono. So what is the kingdom like? Então, qual que é a vida do reino? Starting from manger, Começa lá na manjedoura. grow and grow. E cresceu e Expand, cresceu. expand. E expande e expande. The realm of heaven, the sphere of heaven will expand and expand. Então o domínio dos céus expandirá And finally reach the throne. e finalmente atingirá o trono. But brothers, Irmãos, you can never go directly. você nunca pode ir ao trono Always diretamente. via cross. Você sempre precisa ir por intermédio da cruz, That's via the cruz. nature of kingdom of heaven. Essa é a natureza do reino dos Can you céus. believe that? Você pode crer It was nisso? Daniel give us this. It was Daniel show us this wonderful thing. Foi Daniel quem nos mostrou isso tão maravilhoso. Of course, we must be honest. Precisamos ser honestos. Probably Daniel himself did not know about it. Talvez nem mesmo Daniel conhecesse isso, But by the inspiration, mas por inspiração. he present Daniel book in such a way. O livro de Daniel é apresentado de tal forma If you read Daniel carefully, que, se você o ler cuidadosamente, you see the mystery of kingdom of heaven. você encontrará ali o mistério do reino dos céus. Of course, we do not understand Claro, nós não compreendemos, until our Lord Himself revealed it. até que o próprio Senhor o revelou. So that mystery Aquele mistério only being revealed in the New Testament. foi revelado apenas no Novo Testamento. Today, rabbi do not know about it. Hoje, os rabinos continuam não conhecendo a respeito. So may the Lord be merciful to us. Possa o Senhor ser misericordioso If you conosco. really read the Daniel carefully, Se você ler Daniel you see cuidadosamente, that Daniel 7, the birth of the king, em capítulo 7 encontramos o nascimento do rei. and then then the death of the king, E então temos a morte do rei. and then ascension, exaltation of the king, Temos a exaltação do rei. and finally he received the kingdom. E finalmente ele recebeu o reino. So that picture is very clear, Esse quadro está muito claro. and that's why. É por isso Now, when God revealed Daniel 70 times 7, que, quando Deus revelou a Daniel os 70 vezes 7, Daniel was able to see. Daniel pôde ver, When he looked back, ao olhar para trás, 70 times 7. 70 vezes 7. Because for 70 times 7 years, E por 70 vezes 7 anos, they never keep the Sabbath for their land. eles nunca guardaram o ano sabático. Every 7 years, A cada 7 anos, they should keep 1 year of Sabbath. eles deveriam separar um ano They sabático. did not obey the Lord. Eles não obedeceram ao Senhor. If they don't like financiamento, Se eles não gostam do financiamento, then the Lord want him to ask to pay at once. então Deus vai pedir à vista. So finally, Então, finalmente, and,
God wants them to pay once. Deus fala assim, agora vocês vão pagar à vista. So for that reason, E por essa they razão, should be captured into Babylon então eles precisaram ser levados cativos para a Babilônia 70 years. por 70 anos. Then only after 70 years E somente depois daqueles 70 anos they are able to come back. é que eles puderam voltar. Brothers, now that's a wonderful lesson. E essa é uma lição maravilhosa. Then when Daniel looked forward, Quando Daniel olhou para frente, he almost 90 years. ele já tinha quase 90 How anos de many idade. years he can look forward? Quantos anos ele ainda consegue olhar para frente? But no, you have to do that. Mas você precisa fazer isso. Not many years later, Não muitos anos depois, Daniel definitely lie down. Daniel certamente repousou. No longer Daniel, Não era mais Daniel, but yes, you look forward. mas é necessário prosseguir, olhar para God's frente, program will continue. porque o programa de Deus prosseguirá. Without Daniel, Sem Daniel, even Daniel was so important. ainda que Daniel tenha sido tão importante, But brothers, the center of the program is not Daniel, but Christ. o centro do programa não é Daniel, é Cristo. So brothers, no longer Daniel, but Christ. Não é mais Daniel, mas é Cristo. That's 70 times 7. E essa é a história dos 70 vezes 7. And when the Lord was on earth, Quando o Senhor esteve sobre a terra, he told his disciples, Ele disse a seus discípulos, when you forgive, quando você perdoa, not just 7 times, você não perdoa apenas 7 vezes, 70 times. mas você deve perdoar 70 vezes 7. Why? Por quê? Because in that center of the program, Porque no centro desse programa, desse cronograma, Christ and him crucified. nós encontramos Cristo e este And crucificado. that life E essa vida is crucified life. é uma vida crucificada. That life Essa vida is also royal life. também é uma vida real. For that reason, E por essa razão, you can forgive once, você pode perdoar uma vez, Twice. 2 vezes, 7 times, 7 vezes, 70 times. 70 vezes 7. Finally, the pearl is formed. Finalmente, a pérola é formada. When you are invaded by the sand, Quando você é invadido pela areia, you should reject the sand. às vezes você deseja rejeitar aquela You areia, embrace it. mas em vez disso você You a forgive. abraça, você perdoa. Because your life is royal life. Porque essa vida que está em você é uma vida real. You not only forget, Você não apenas you perdoa, also forget. mas você também esquece. 70 times 7. 70 vezes 7. Brothers and sisters. Queridos Then irmãos, when you enter into New Jerusalem, quando vocês adentrarem a Nova Jerusalém, every pearl is a door, is a gate. cada pérola é uma porta. From here, A partir dali, the people will be led to the throne of God. as pessoas poderão adentrar e serem conduzidas até o trono de Deus. That's why É por isso you are saved. que você é salvo. That's why you are called to be his disciple. E é por isso que você é chamado para ser o seu That's discípulo. why he called you to be the sons of the É kingdom. por of isso heaven. que ele te chamou para ser filho do reino. Brothers and sisters, what is the program? O que é o cronograma? 70 times 7. 70 vezes 7. So, brother, it is a wonderful book. É um livro maravilhoso. Now you understand. Agora vocês compreendem Because of book Daniel, que por causa do livro de Daniel, our eyes really are widely open. os nossos olhos puderam ser abertos By the grace of the Lord, pela graça do we are Senhor. able to say, E somos capazes de ver we see much more clear than before. e vemos muito mais claramente do que antes. I think that's all for this session. Creio que é o suficiente por essa Let's sessão. pray. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, pela Tua graça infinita, pela Tua misericórdia. Senhor, pela Tua palavra tão perfeita, tão além de nós. Mas aprove o Senhor abrir os nossos olhos para ver o Senhor, as maravilhas da Tua lei. Impressiona o nosso espírito, ganha o nosso coração. Desejamos seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor. Conduz-nos no restante desta manhã. Em nome de Jesus. Amém.